Na Bíblia há uma história que eu desejo compartilhar com vocês. Esta história fala de um jovem muito rico que veio até Jesus. Jesus estava ensinando e pregando com os seus 12 discípulos. E o homem que se aproximou dele, com muita pressa, lhe perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? É isso que muitas pessoas se perguntam hoje e ficam em dúvida de qual é o caminho correto. Porém, temos que decidir qual caminho tomar. Jesus disse: existem dois caminhos na vida. Um caminho estreito que nos leva à vida eterna e o outro é uma estrada larga que nos leva à perdição. Jesus disse que a grande maioria segue o caminho mais largo e no final eles são julgados e acabam no inferno. Talvez seja esse o motivo porque muitos estão aqui hoje. Muitos vêm aqui porque no fundo do seu ser há um lugar vazio que eles não entendem. Eles não têm certeza do propósito das suas vidas, nem de tudo que está no seu futuro. O homem que veio até Jesus era jovem ainda e queria entender seu destino, o significado e o propósito da sua vida. Como ele era rico, em vez de perguntar quanto custa, se perguntou se ele precisava disso e se ele o desejava. Ele estava procurando por algo que ele não tinha. Era como muitos hoje em dia. É algo que não entende muito bem, porém faz muita falta na vida. Talvez muitos vão à igreja, ou talvez não. Mas no fundo, dentro de vocês, há algo que ainda não foram capazes de encontrar. E eles desejam, embora eles não saibam o que é. Este jovem estava procurando a vida eterna. E hoje, muitos estão procurando por algo. Talvez você tenha um carro, está indo muito bem na escola, talvez você está indo muito bem na faculdade ou financeiramente, tem um relacionamento estável, mas nas profundezas da sua alma, ele se pergunta se existe alguma outra coisa que eles não encontraram. Este jovem estava procurando por seu propósito. E eu me pergunto, qual é o propósito da minha vida? E qual é o teu propósito? Muitos dos que nos ouvem, eles se sentem sozinhos ou talvez desligados ou ansiosos. Eles não sabem o que causa isso e eles não sabem como mudar isso. Você veio ao lugar certo, veio para um lugar onde você pode aprender sobre Jesus. E Jesus irá nos guiar através do caminho correto. Há como um vazio, um desânimo, como uma culpa, que as drogas e as diversões não funcionam mais para encobrir este grande problema. O mundo quer uma ideologia que o salve. Ouviram muitas vezes na televisão que podem nos ajudar. Mas nada aconteceu porque eles foram para o lugar errado. Você tem que se render a Jesus. Jesus veio e viveu e realizou muitos milagres. Mas esse não era o objetivo principal. Ajudou os pobres e também curou muitos doentes e cegos e ressuscitou muitos mortos. Mas esse não era o seu propósito. O propósito era ir para a cruz e morrer na cruz. Muitos dos presentes são católicos, outros protestantes, outros não são de nenhuma religião, mas viram a imagem da cruz. Eles viram crucifixos. E na cruz foi onde Jesus foi crucificado por você. Ele levou nossos pecados. A Bíblia diz que somos pecadores. E o que é pecado? Pecado é violar a lei moral de Deus, violar os 10 mandamentos. A Bíblia diz que quem quebra um mandamento, quebra todos. Eu os tenho quebrado. Eu sou um pecador. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a morte eterna é acabar no inferno. E isso é o que eu mereço. Eu pequei e violei a lei de Deus. O que eu preciso fazer agora? A Bíblia me diz para me arrepender. O primeiro sermão de Jesus fala do arrependimento. O que isso significa? Significa dar a volta por cima, transformar, mudar a direção que estávamos indo.
Ele nos disse que se vocês virem a minha cruz através da fé, eu vou perdoar todos os vossos pecados. Eu vou justificar como se nunca houvessem pecado. Tudo será apagado do seu passado. E o mesmo assunto não será mais discutido. Nem mesmo Deus vai se lembrar dos seus pecados. Você pode imaginar isso? É isso que a Bíblia nos diz. Deus não se lembrará mais das suas falhas e dos seus pecados. Este jovem rico, ele falou com a pessoa certa. Ele disse: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Foi para a pessoa que entende os problemas, as dificuldades e tentações que enfrentamos. Entende a nossa dor, a alegria, fracassos e dificuldades. Ele morreu na cruz, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. Então ele é o Cristo vivo. E hoje ele vence o pecado, vence o inferno e a morte. O jovem veio urgentemente a Jesus, ele correu para Jesus. E é possível que alguns de vocês hoje estejam correndo da mesma maneira para Jesus e mudem as suas vidas. O jovem chegou em boa hora porque ainda era jovem. A Bíblia diz que com a idade o coração endurece e fica teimoso. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, assim diz a Bíblia. Muitos servos de Deus começaram suas vidas de fé quando eram ainda jovens. José era jovem quando se tornou o primeiro ministro do Egito e um dos grandes homens da Bíblia. Moisés era muito jovem quando rejeitou o trono do Egito. Era herdeiro do trono do império mais poderoso do mundo. Ele queria se identificar com o povo de Deus, que eram escravos. Moisés abriu mão das riquezas deste mundo para seguir o propósito de Deus. Davi era um jovem quando ele matou um urso e um leão com as próprias mãos. Ele matou o gigante Golias apenas jogando uma pedra nele. Ele cuidava das ovelhas e depois se tornou um grande rei. Esther era apenas uma jovem quando, com firmeza e fé, arriscou a própria vida para salvar o seu povo da destruição. Venha para Jesus esta noite. Venha agora. Não deixe para amanhã ou outro momento. Alguns dizem: somos membros de igreja. Eu vou aos domingos. Você pode ser membro de todas as igrejas, mas isso não nos prepara para nos encontrar com Deus. Não significa que os seus pecados foram apagados. Jesus nos ensina que ser membro de uma organização ou mesmo de uma igreja não é a solução. A solução é Cristo naquela cruz e que ressuscitou dos mortos. E este jovem disse: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele estava procurando a vida eterna e disse: o que devo fazer? Mas ele cometeu um grande erro ao pensar que poderia pagar para obter a vida eterna. Não se pode trabalhar pela salvação. É Deus que nos dá a salvação de graça. Pela fé, pela graça nos la dá, não pelo que nós merecemos. A graça é o favor imerecido. É algo que não é ganho ou se merece. Deus nos oferece a sua graça neste dia. Nos oferece o seu perdão. Pare e pense nisso. Jesus disse: considera isso. Ele disse que vai te custar. Se você vier a mim, você deve abandonar todas as suas posses e dar tudo o que você não precisa aos pobres e depois venha e siga-me. E tudo isso é porque Deus te ama. É porque Cristo te ama. E mesmo morrendo na cruz, teve a capacidade de pensar em você centenas de anos no futuro. Ele viu quando iríamos nascer. Ele viu todas as vidas e disse: não importa o que Rosa, Maria ou Paulo façam, eu os amarei. E é por isso que ele se deixou crucificar. Ele fez isso por amor. Ele não ama pessoas por causa da cor da pele, ou por onde mora, ou por causa da sua educação. Ele te ama porque você é um ser humano criado à sua imagem. E você é potencialmente um filho de Deus.
Diante de Deus somos todos iguais. A Deus não importa qual é a cor da sua pele. Se nos achegarmos à cruz, e quando nos achegamos à cruz, somos todos iguais diante dele. Ele não olha para você e diz: você é africano, você é oriental, branco ou você é europeu. Então, esta noite Jesus olha para você e disse: eu te amo. Realmente você já abriu o seu coração para Cristo 100%? Você não sabe o que fazer? Você se sente em uma encruzilhada? Em um livro da geração X, o autor fala sobre a paralisia das opções. É a tendência de não tomar uma decisão quando temos opções limitadas. Hoje existem tantas opções que não escolhemos nada. Mas esta noite você terá que escolher aqui. Se você sair daqui sem Cristo, talvez nunca mais você terá outra oportunidade como esta. A Bíblia diz: eis que agora é agora aceitável. Aqui e agora é o dia da salvação. Você vai dizer o que devo fazer então? Você deve se arrepender dos seus pecados. Se arrepender. E você não pode fazer isso sozinho. Você simplesmente não pode mudar a sua vida por conta própria, por vontade própria. Isso é impossível. Se você tentar, vai falhar. Mas Deus vai te ajudar. E essa é a coisa mais maravilhosa sobre o arrependimento. Você deve decidir aceitar o presente da vida eterna ou não. Se você vai repetir o erro do jovem rico que não seguiu Jesus, e ele saiu com tristeza, porque ninguém nunca dá as costas para Jesus com alegria, devemos nos preparar para nos encontrar diante do nosso Criador. A Bíblia diz: prepare-se para ir ao encontro do seu Deus. Você está pronto? Você tem a certeza de que é assim? Jesus te ama. Ele morreu por você e ressuscitou. Agora, você deve vir e se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé nele. Lembre-se, não importa quem você seja, Deus te ama. E Jesus está te chamando. E se confessarmos com a boca que Jesus é o Senhor e nós cremos no nosso coração que Deus o levantou dentre os mortos, seremos salvos. Mas a todos os que o receberam, ele lhes deu o poder para se tornarem filhos de Deus. Para aqueles que acreditam em seu nome, tudo é questão de crença. Essa palavra, acreditar, também implica compromisso. Você se compromete a dar a sua vida para Jesus?